Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus. Nós também estamos publicando os nossos comentários que fazemos a partir desses estudos. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês mesmos têm escrito compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês nos enviam demonstram carinho e amizade cristã. E eu quero, então, incentivá-lo a nos escrever sobre as suas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta do AVP Neto, da cidade de Francisco Sá, em Minas Gerais. Nessa correspondência, ele nos deu a seguinte mensagem. Amado irmão em Cristo, Itamir Neves, o Através da Bíblia tem me ensinado muito e principalmente tirado muitas dúvidas. Estou recém-convertido e agradeço a Deus por ele. Deus tem me abençoado através da RTM. Sou um presidiário e me encontro na penitenciária de segurança máxima. E com fé em Deus serei liberto ainda este ano. Parabenizo a todos da RTM por esse ministério. Querido irmão, louvamos a Deus por sua vida e por compartilhar conosco o seu testemunho. Oramos para que Deus te encaminhe com segurança nos seus próximos passos e que você permaneça firme na nova vida que Ele te concedeu. Certamente você perceberá como é bom ter Jesus na direção da sua vida. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós, e é para isso que temos convocado a todos vocês a se unirem em oração em nosso favor. E é exatamente para orarmos que eu te convido agora, bem como a todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia com que tu nos tratas. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos que tu dirijas os passos do teu filho AVP Neto e fortaleça-o nesse início de vida cristã. Pedimos também que logo depois que ele se sentir novamente e sair da prisão, sentir livre, que tu possas direcioná-lo para fazer somente a tua vontade. Senhor, nós oramos pedindo isso, não porque nós merecemos, mas baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos Efésios capítulo 5, versículos 3 a 14. Este é um texto que vai nos mostrar mais uma vez a diferença que deve existir em nossas vidas a partir do encontro que tivermos com Jesus Cristo. Mas vamos ler o texto bíblico que servirá como base para os nossos comentários. Se você tiver oportunidade, abra sua Bíblia em Efésios 5 e vamos ler então os versículos 3 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Mas a impudicícia
e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Muito bem. Depois de lermos esse texto tão prático, podemos perceber que ele é também desafiador. E quando lemos todo o texto, há uma frase que se destaca e aparece no versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Querido amigo, para imitar a Deus, como nós vimos no programa passado, temos que ser absolutamente puros, pois Ele é puro. Veja, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, 14 e 16. Temos que ser santos porque Ele é santo. Filhos de Deus que não aprendem a deixar a impureza para praticar a justiça são desobedientes e não terão nenhuma herança no reino de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus não participam mais das obras da desobediência e das trevas. Por quê? Porque agora andam como filhos da luz, andam no Senhor. Andar como filhos da luz significa que estamos provando sempre o que é agradável ao Senhor. Se seguirmos os nossos próprios desejos e fizermos o que achamos agradável ao Senhor, não andamos como filhos da luz. Se quisermos agradar ao Senhor, temos que ler, entender e fazer o que Ele revelou na Sua palavra. Nossa única maneira de sabermos o que agrada ao Senhor é conhecermos e praticarmos o que Ele diz ser agradável. Quando praticamos o que foi revelado, andamos na luz de Cristo e deixamos a Sua luz brilhar em nós, despertando até outros da escuridão do pecado. Então, querido amigo, quando analisamos esse texto com profundidade, podemos sintetizá-lo e colocar como seu título a seguinte frase: uma vida agradável ao Senhor. Uma vida agradável ao Senhor, então, é o título do parágrafo de Efésios 5, 3 a 14. Como nós vimos nos programas anteriores, uma das exigências da nova vida é demonstrarmos amor para com Deus, para com os irmãos e para com as pessoas que ainda não são cristãs. Mas para andar em amor, temos que abandonar as obras da carne, que não mostram amor para com o nosso Deus Santo, nem para com o nosso próximo, seja ele cristão ou não. Paulo é muito veemente a recomendar que rejeitemos essas obras más, pois ele diz que esse proceder antigo, que essas obras da carne, nem sequer devem ser nomeadas entre nós como convém a santos. No passado, andávamos no pecado praticando coisas inconvenientes que não pertencem à nova vida. Não devemos sentir orgulho, nem achar engraçadas as coisas do passado. Rejeitemos o velho homem por completo. Podemos ser lavados de tais pecados. Você deve se lembrar de 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 11. Mas, sem a justificação que vem de Jesus, não teríamos nenhuma esperança de entrar e participar no reino de Deus. Alguém pode tentar nos enganar
minimizando o significado dessas práticas. E, de fato, o mundo está cheio de pessoas que sugerem que alguns pecados são comuns, são até normais, e alguns até são até bons. Deus não considera essas práticas aceitáveis, de jeito nenhum. Tais práticas, tais pecados trazem a ira dele sobre as pessoas que os cometem. A única solução para o problema é apresentada por Paulo. Portanto, não sejais participantes com eles, versículo 7. Querido amigo, não podemos fazer acordos com o pecado ou servir a Cristo ao mesmo tempo. Temos que deixar o pecado e nos dedicar somente ao Senhor. Como o próprio Senhor Jesus disse, não adianta chamarmos Ele de Senhor, Senhor, e não fazermos o que Ele nos manda. Por isso, em resumo, podemos dizer que esse texto nos apresenta a seguinte proposta. Somente quando substituímos o passado indigno pelo presente digno, conseguimos viver de modo agradável ao Senhor. Eu repito, essa é a frase que é o desafio do texto para nós. Somente quando substituímos o passado indigno pelo presente digno, conseguimos viver de modo agradável ao Senhor. E nesse texto, encontramos 7 características da vida que agrada ao Senhor. Em primeiro lugar, essa vida se caracteriza por não viver no padrão dos que não herdarão o reino de Deus. Versículos 3 a 5. O que Paulo está pedindo aqui é para que rejeitemos a participação na vida das trevas. Pelo contrário, devemos viver em santidade. Paulo é tão incisivo que diz que não devemos nem sequer mencionar algo sem pudor, impuro e cobiçoso. A palavra impudicícia quer dizer aquilo que é impuro, aquilo que é imoral, lascivo. É o que há de mais degradante na vida de um homem sem Cristo. São desejos impuros e sujos. Paulo nos exorta à vida de pureza. Agora, para uma vida limpa, temos que ter nossos pensamentos transformados. Você sabe que muita impureza pode entrar na vida de uma pessoa. Se pudéssemos ver o que existe dentro da mente humana, com certeza ficaríamos horrorizados. Muitas mentes são alimentadas diariamente de muitas formas, através de revistas, programas de rádio, de televisão, e através até da própria busca pelas coisas imundas que podem ser encontradas em muitos lugares. É verdade que muitas dessas cenas impuras estão por aí, reproduzidas em livros, revistas, em peças teatrais, em filmes, novelas. E o que é pior, mesmo sabendo que são coisas horríveis, desagradáveis a Deus, muitos crentes ainda enchem suas mentes com esses pensamentos impuros. O apóstolo Paulo, então, descreveu muito bem esse quadro horripilante. Ele diz que os homens que não têm o temor de Deus estão mortos nos seus delitos e pecados. Querido amigo, uma pessoa morta é um cadáver. É verdade ou não é? São cadáveres, corpos sem vida moral e espiritual. A palavra chocarrice pode significar aquelas piadas mais grosseiras que têm o sexo como tema. Ao invés de chocar com gracejos imorais, o cristão deve ter palavras de gratidão, palavras que tragam edificação. A boca que usávamos no passado para falar coisas vãs e profanas serve agora para agradecer ao Senhor. Deve servir para edificar os nossos irmãos. E ainda nesse verso 4, Paulo passa da imoralidade para a vulgaridade, porque esse é o proceder do homem sem Cristo. Querido amigo, esse não deve ser o proceder do cristão. E no verso 5 ainda, Paulo alista aqueles que não herdarão o reino de Deus. Veja bem, ouça bem o significado das palavras usadas aqui. Incontinente é uma palavra grega que é a tradução de pornos, que traz o sentido de fornicador, uma pessoa imoral. Pornografia vem dessa palavra. Em segundo lugar, a palavra impuro, literalmente uma coisa não lavada ou não purificada. Precisamos ser lavados em nome do Senhor Jesus.
Terceiro lugar, avarento, aquele que deseja adquirir mais e mais coisas, especialmente desejando aquilo que pertence a outros. Coisas materiais. Bens materiais se tornam seu ídolo e desejam e cobiçam e são avarentos mais e mais. Sobretudo, como cristãos, temos que saber, temos que lembrar e temos que avisar que essas pessoas que continuam praticando essas obras não terão herança no reino de Deus e no reino de Cristo. Em segundo lugar, essa vida se caracteriza por não ser enganada por palavras lisonjeiras. Versículos 6 e 7. O verdadeiro cristão deve saber da certeza do julgamento. Os impuros, os pecadores, não herdarão o reino de Deus. Agora, sabe por quê? Porque estão provocando Deus à ira. O cristão sábio e maduro não participa com os desobedientes. O cristão maduro não se deixa enganar pelas palavras vãs. Essa advertência de Paulo tem razão de ser, porque o mal se aproxima de cada um de nós com uma roupagem bonita, com uma roupagem atraente. Querido amigo, o mal nunca se apresenta agressivamente. Podemos ser enganados se não estivermos atentos à palavra de Deus. O exemplo disso ocorre em nossos dias. A Bíblia chama de adultério a relação sexual ilícita entre pessoas casadas. Isso é, quando um casado tem relação não com o seu cônjuge. Mas as pessoas que não seguem o padrão divino insistem em chamar esse comportamento, ele teve um caso. Ela teve um caso. Tentam suavizar, mas para Deus é adultério mesmo. A Bíblia diz também que é proibida a relação sexual antes do casamento. Mas até entre crentes encontramos pais que permitem seus filhos terem uma vida sexual ativa apenas para poderem ter uma experiência para saber como agir quando casados. Querido amigo, não é possível isso? Esses são enganos para os quais devemos estar muito atentos. Por isso, em terceiro lugar, essa vida se caracteriza por não mais viver em trevas, mas ser luz no Senhor. Veja o versículo 8. Ser luz no Senhor significa manifestar os frutos da luz. O andar é novo, andamos como filhos da luz. Passamos das trevas para a luz. Éramos trevas, mas agora somos luz. O nosso andar, o nosso caminhar é na luz. Caminhamos na luz porque não deve haver nada para escondermos de quem quer que seja. Os que ainda estão sem Cristo, os que ainda não têm o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas, preferem a escuridão, preferem as trevas, porque elas encobrem as suas obras más, as suas imoralidades, assim como o Senhor Jesus tinha nos dito lá em João capítulo 3, 19 a 21. Em quarto lugar, essa vida se caracteriza por não ser mais uma vida de filhos da desobediência e da ira, mas por ser uma vida de filhos da luz. Versículos 8 e 9. No início do capítulo 2, Paulo demonstrou que, por estarmos mortos em delitos e pecados, porque estávamos seguindo o curso desse mundo, do diabo e da nossa antiga natureza, além dos nossos pensamentos, que eram fúteis, na verdade, andávamos no pecado. Porém, depois que Jesus entrou em nossa vida, o nosso viver é diferente. Agora andamos como filhos da luz. Não mais filhos da desobediência ou da ira, mas filhos da luz. Quando nos lembramos de que a sociedade daqueles dias era uma sociedade pagã, porque Paulo está escrevendo aos Efésios, fica claro porque Paulo pediu esse procedimento transparente. Haviam aqueles que interpretavam mal a graça de Deus, e eles afirmavam o seguinte: ora, se a graça de Deus é tão abrangente que cobre multidão de pecados, se a graça de Deus pode eliminar qualquer pecado, então vamos pecar, para que a graça fosse ainda mais abundante. Veja o argumento que Paulo faz em Romanos 6 exatamente sobre esse assunto. Mas esse era um argumento originado no reino das trevas. O cristão que vive no reino da luz, o cristão que é luz no Senhor, não aceita esse argumento. Esse é o viver de quem desobedece a Deus e, portanto, está sob a ira de Deus.
Por isso, o que é louvável e atrai alegria é andar na luz, porque esse novo andar deve ser um andar frutífero. E exatamente em quinto lugar, essa vida se caracteriza por não andar de modo infrutífero, mas por produzir frutos da luz. Versículos 9 a 11. Aqui temos um contraste entre as obras infrutíferas e o fruto da luz. Sendo que as obras infrutíferas das trevas devem ser reprovadas, o fruto da luz se torna agradável ao Senhor. Ser filho da luz é provar aquilo que é agradável ao Senhor. O nosso compromisso é agradar ao Senhor e não mais nos associar com as obras infrutuosas das trevas. Querido amigo, mesmo que corramos o risco de perdermos a nossa posição ou até de perdermos o emprego, não podemos fazer a vontade das trevas. Temos sim é que buscar a vontade de Deus. Uma vida frutífera no Senhor fará com que frutos da luz sejam vistos pelos que convivem conosco, e toda a glória será dada a Deus. Foi Jesus quem disse que os homens, vendo as nossas boas obras, os frutos da luz, iriam e vão glorificar o nosso Deus que está nos céus. Em sexto lugar, essa vida se caracteriza por não agir ocultamente, mas por agir de modo totalmente transparente. Versículos 12 e 13. A vida daqueles que estão sem Cristo é padronizada por obras, por feitos e por realizações que são executadas no oculto. Essas realizações não devem nem ser mencionadas, de tão pecaminosas que são. Até mencioná-las é vergonhoso. Paulo então faz um contraste entre as obras ocultas, no versículo 12, e todas as obras que são manifestas, no versículo 13. O crente, querido amigo, deve aprender que tudo aquilo que não queremos que se manifeste, tudo aquilo que não queremos que os outros vejam, são obras más, que certamente não devem ser desejadas por nós, nem sequer devem ser mencionadas por nós. Nenhuma decisão, nenhuma prática deve ser feita quando há algo oculto que não possa ser revelado. Quando temos mistérios, quando temos esquemas que não estão claros a todos, quando temos segredos nos negócios e nas atitudes, é sinal de que essas não são práticas recomendáveis a nós cristãos. O cristão que vive dignamente deve fazer um propósito diante de Deus de nunca aceitar ou concordar com aquilo que não pode ser transparente. Querido amigo, então, finalizando, Paulo mostra uma sétima característica dessa vida. Essa vida se caracteriza por não dormir ou morrer, mas por viver na luz de Cristo. Versículo 14. Paulo termina esse parágrafo tão prático, como que resumindo tudo o que ele nos disse até agora. Ele faz uma citação muito interessante. De novo, eu cito literalmente o verso 14, para podermos entender bem o que Paulo quis dizer. As suas palavras no verso 14 foram as seguintes. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Essas palavras são provavelmente um fragmento de um primitivo hino da igreja cristã que era entoada nos cultos e nas celebrações coletivas. É bem provável que esse hino era um cântico entoado na ocasião de um batismo. Normalmente se batizavam adultos, e esses adultos eram pessoas que tinham sido gentios, que eram pagãos, que tinham vivido completamente distantes de Deus. E por isso, quando havia um batismo, significava a passagem do paganismo para o cristianismo. Quando se levantava um novo cristão das águas, essas palavras eram cantadas para simbolizar o ressurgimento desse novo cristão, saído de uma vida tenebrosa das trevas para uma vida radiante em Cristo. Era um testemunho de uma mudança, de uma transformação radical operada pelo Senhor Jesus Cristo. As trevas, o dormir, a morte, foram e são derrotadas por Cristo, a verdadeira luz. A dormência e a morte foram e são substituídas por uma vida iluminada por Cristo. Querido amigo, essa vida deve ser demonstrada e percebida por todos que convivem conosco.
Você está disposto a viver dessa maneira? Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço. Que Deus lhe conduza em vitória. E até o próximo programa.